Por que Deus ficou 400 anos sem falar com o seu povo? Se pesquisarmos, vamos encontrar que antigamente a Bíblia, em sua divisão de Malaquias para Mateus, ela tinha 4 páginas em branco. E essas 4 páginas significavam os 400 anos que Deus ficou em silêncio, que Deus ficou sem falar com o seu povo. Porque se pegarmos a Bíblia e lermos em Malaquias 16:9, vamos ver que Deus se irou com a humanidade porque eles estavam rejeitando o altar. E de todas as lutas, de todas as guerras, de todas as tempestades e deserto, a pior luta se chama o silêncio de Deus. É quando você ora e você não obtém respostas. É quando você entrega suas ansiedades, você se deleita nos braços do Senhor, mas parece que tudo isso é em vão. E um exemplo vivo do silêncio de Deus é Jesus, quando orava no Getsemane. Jesus, ele suava sangue, pois ele próprio disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E esse foi um momento ao qual Jesus estava participando do silêncio de Deus. E até neste momento mais difícil para ele, onde ele não encontrou a ajuda dos discípulos, das pessoas a quais estavam seguindo eles. E muitas vezes nós estamos assim. Por mais que a gente não percebe, mas nós estamos sem ajuda. Nós achamos que estamos sem ajuda e que todas as nossas orações não estão sendo ouvidas por Deus. E o próprio Jesus sabia que o silêncio era cruel, mas ele sabia também que a forma que Deus tinha de quebrar esse silêncio era entregar ele como exemplo para nós. E Deus enviou o seu Filho para nos dar exemplo vivo de como devemos fazer todas as coisas. E quando Jesus foi o crucificado, ele deixou o Espírito Santo que nos ensina a maneira certa de agirmos diante dos homens e a maneira correta de agirmos diante de Deus. Então, quando Jesus estava sendo crucificado, que ele diz, está consumado, o véu se rasgou. E que véu era esse? O que representava esse véu? Esse véu nada mais era do que o véu que havia no templo, que dava separação do homem e Deus. E por trás desse véu se chamava o lugar do Santo dos Santos. E só quem tinha acesso ali era o sumo sacerdote. E este lugar tinha o nome de o Santo dos Santos. Esse sumo sacerdote sempre entrava lá para oferecer holocausto a Deus, para que Deus desse perdão ao povo. E caso esse sumo sacerdote entrasse com algum pecado, qualquer um que seja, ele era fulminado na hora. Então, após o sacrifício de Jesus, este véu é rasgado de ponta a ponta, ao qual nos dá acesso direto com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Então, como eu disse antes, nos momentos a qual nós achamos que as nossas orações não estão sendo ouvidas, nós achamos, porque depois que esse véu foi rasgado e o nosso acesso é direto ao Pai, tudo que nós sentimos, tudo que nós passamos, Ele está conosco e Ele está colhendo todas as nossas lágrimas. E o próprio Deus diz que Ele está conosco por onde quer que andarmos. E nessa passagem, o silêncio de Deus, isso ocorreu pelo fato de que Deus estava irado com essas pessoas. E nós escolhemos acreditar que quando Deus está em silêncio conosco, é quando Ele está trabalhando ao nosso favor. Mas isso não tira o nosso dever de oferecer sacrifício a Ele, mesmo no período de silêncio, se entregar a Cristo e oferecer aquilo que há de melhor em nós, o nosso coração quebrantado a Cristo. Então você quer quebrar o silêncio de Deus? Você precisa de 2 coisas. Vá para o altar e faça um sacrifício, porque só assim você obterá a resposta. Ao contrário, sua vida será somente um fracasso sem Jesus. E a última pergunta deste vídeo é o seguinte: o que o Cântico de Salmo 119 tem a ver com o livro de Lamentações? Nada, nada. Gente, fizeram essa pergunta para nós, pois o livro de Lamentações e o livro de Salmo 119 tem uns nomes em cada estrofe. Só que as pessoas acham que essas palavras são nomes próprios, e não são. Essas palavras nada mais é do que o alfabeto em hebraico. Ou seja, não tem nada a ver.
tem apenas as mesmas palavras. Exato.